É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali o irmão terá o roteiro dessa nossa exposição. Nós não repetimos aqui o texto da revista, porque os irmãos já leram o texto da revista. O comentarista da revista publica um vídeo a respeito. Há o livro de apoio. O nosso objetivo aqui é o de trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Durante a semana, os irmãos também podem elucidar as suas dúvidas acessando a sala dos professores do portal Escola Dominical e ali postando a sua pergunta. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão também é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Além do nosso texto de apoio, nós disponibilizamos 4 ou 5 textos de apoio desta lição no site do portal Escola Dominical. E nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn, nós também disponibilizamos dezenas e às vezes centenas de links com vídeos, textos de apoio e slides, não só desta lição, mas das lições de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas, onde o irmão terá, além de informações da lição, uma oportunidade de fazer um momento devocional. Mas tudo isto, meus irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando nós comparecemos à nossa igreja local, porque a Escola Dominical é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Neste primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Raça Humana, Origem, Doutrina e Redenção. Estamos estudando a antropologia teológica, a doutrina bíblica do homem. E o nosso comentarista é o consultor decano teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o pastor Claudionor Correia de Andrade. E hoje estaremos iniciando o terceiro bloco do nosso trimestre, onde nós vamos estudar sobre a queda do homem e seus efeitos. A queda do homem. O homem feito perfeito por Deus, criado reto, ele buscou muitas invenções, como diz Salomão lá em Eclesiastes 7:29, e ele caiu, ele pecou, e ao pecar, a sua natureza se distorceu. A imagem e semelhança de Deus ficou distorcida e toda a humanidade passou a ser a imagem e semelhança deste Adão decaído, deste Adão que pecou. E por isso vai ser necessária a redenção do homem, vai ser necessária a salvação do homem. E a lição de hoje é justamente a lição de número 7, que fala da queda do ser humano. A queda do ser humano. Como é que o homem pecou? Como se deu o pecado do homem e quais as consequências deste pecado? E isso está registrado no livro do Gênesis, no capítulo 3, que sem dúvida é o capítulo mais triste da Bíblia Sagrada. É a passagem mais lamentável da Bíblia Sagrada.
porque é o momento em que o homem peca, é o momento em que o homem cai, é o momento em que o homem perde a comunhão com Deus. Nós já vimos que o homem foi criado com o livre arbítrio. Ele tinha o poder de escolher entre o bem e o mal, porque ele era um ser moral. Os anjos também foram criados com o livre arbítrio. A nossa declaração de fé, ela é muito feliz ao falar sobre esse assunto. Lá no capítulo 8 da nossa declaração de fé, na página 85, diz o seguinte: de todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual, que os torna superiores às demais criaturas irracionais. E lá no item 6 deste mesmo capítulo 8, na página 89, é dito assim, quando fala dos anjos decaídos, são os que se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus e eram originalmente bons, e assim como o ser humano, dotados de livre arbítrio. O ser moral, que é aquele que pode discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, ele é um ser dotado de livre arbítrio, porque ele só pode discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, se ele puder escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, quando o homem ele escolhe entre o bem e o mal e o certo e o errado, é porque ele tem a noção. Quem tem a noção de bem e de mal, de certo e errado, tem que poder escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E os anjos puderam escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Por quê? Porque houve anjos que pecaram. Se os anjos pecaram, é porque eles puderam escolher o mal. Então os anjos foram dotados de livre arbítrio, como diz aqui a nossa declaração de fé. Então, os anjos foram dotados de livre arbítrio. Deus tem um livre arbítrio, porque ele que criou o bem e o mal. E os seres humanos também foram criados com livre arbítrio. Isso fica bem claro lá em Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E o 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem já sabia o que era o bem e o mal. Já sabia o que era o certo e o errado. Comer da árvore da ciência do bem e do mal era mal, era errado. E o resultado seria a morte. Não comer da árvore da ciência do bem e do mal seria o bem. Seria obedecer a Deus, seria a vida. Então, o homem foi criado com o livre arbítrio, com a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Este livre-arbítrio faz com que o homem seja um ser pecável, como nós já estudamos aqui na lição de número 3. O homem poderia pecar, ele era pecável, ou seja, ele poderia pecar. O pecado era uma possibilidade, porque ele poderia escolher entre o bem e o mal. O capítulo 3 do livro do Gênesis começa com a apresentação de uma nova personagem bíblica, que é a serpente. A Bíblia diz que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente aqui é o diabo. Isto fica bem claro lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Capítulo 12 do livro do Apocalipse.
está assim registrado. Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, não há dúvida nenhuma, essa serpente é o diabo. O diabo, diz a Bíblia, era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. O diabo é a criatura mais esperta, mais astuta. O próprio apóstolo Paulo fala das astutas ciladas do diabo. O diabo ele é muito sagaz. O diabo ele é uma criatura que é extremamente esperta, astuta. E por isso nós não podemos querer enfrentá-lo. E sempre seremos derrotados por ele. É por isso que a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Jesus conosco nós vencemos, mas solitariamente nós seremos derrotados pelo diabo, porque ele é extremamente astuto, ele é muito esperto, muito sagaz, ele engana todo mundo, ele tem essa capacidade de enganar. E a Bíblia diz que ele engana todo o mundo, todos. Não há um que não seja enganado por ele. E o diabo, ele aproveita um instante em que homem e mulher estão separados, não se sabe por quê, mas a verdade é que ele se dirige à mulher. E diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aqui nós temos o início do processo da tentação da mulher. A mulher é tentada. E Deus permite a tentação porque ele criou o homem com livre-arbítrio. E o homem deve escolher entre o bem e o mal. E o fato da tentação persistir até hoje é a prova de que o homem não perdeu o livre-arbítrio depois que pecou. Como defendem os calvinistas. Os calvinistas dizem que o homem tinha livre-arbítrio até a queda. Depois da queda, o homem perdeu o livre-arbítrio. Isto não é verdade, porque o livre-arbítrio ele permanece no homem, tanto que o diabo continua tentando. Ele tenta por quê? Porque o homem tem que escolher entre o bem e o mal. Como ser moral, o homem tem que escolher entre o bem e o mal. E o diabo tenta, porque Deus permite a tentação para que nós sejamos obedientes a ele, para que escolhamos o bem e não o mal. A mulher foi tentada. E o processo da tentação começa com a abertura do diálogo. Como disse aqui a nossa declaração de fé, anjos e homens são racionais e espirituais. Os demônios, o diabo e os seus anjos, eles trabalham na mente da pessoa, porque são racionais. O próprio Jesus, em resposta ao apóstolo Pedro, ele fala a respeito deste trabalho do diabo na mente das pessoas, na lógica humana. O diabo conhece bem o ser humano. Eu costumo dizer que ele é o psicólogo mais velho que existe. E ele sabe muito bem as coisas referentes aos homens. Ele sabe como os homens pensam, como os homens raciocinam. Ele tem esta astúcia, essa habilidade, esta sagacidade de inferir pelo comportamento humano os pensamentos do homem. Ele não tem acesso aos pensamentos do homem, porque ele não é onisciente, mas ele deduz pelas atitudes humanas o que os homens pensam. E ele tem
aí uma experiência larga, desde este dia da queda. Ele tem uma experiência larga a respeito das coisas referentes aos homens. É Jesus quem o diz, lá em Mateus, capítulo 18, Mateus, capítulo 16, versículo 23, Jesus diz: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O diabo, ele entende as coisas que são dos homens, ele compreende o ser humano. E é por isso que ele é sagaz, é por isso que ele coloca as suas ciladas, e é por isso que ele faz o homem cair. Porque ele conhece as coisas, ele compreende as coisas que são dos homens. Foi o que Jesus disse. Tanto que ele tinha enrolado Pedro lá. Pedro, que tinha recebido a revelação de Deus, do Pai, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus disse que ele precisava morrer, que ele iria padecer e morrer e ressuscitar, o diabo trabalhou na mente de Pedro, porque aquilo que Jesus tinha dito não batia com o imaginário judaico do Messias. E Pedro é levado pelo diabo a chamar Jesus num cantinho e dizer: não fala isso, tem dó de ti mesmo. Aí Jesus, com o seu discernimento espiritual, disse: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só as que são dos homens. Pedro tinha se deixado levar pelo diabo e foi repreender Jesus e tentar demover Jesus da sua obra salvífica. Porque o diabo, ele abre o diálogo com o homem. Ele tenta, na linguagem, na racionalidade, na lógica humana, convencer o homem a pecar. Esse é o trabalho dele. E ele começou o diálogo com a mulher. Não comereis de toda árvore. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E o diabo sempre vem distorcendo a palavra de Deus. Deus tinha dito: não, de toda árvore do jardim comerás livremente. O diabo já fala o contrário. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? O diabo, ele sempre distorce a palavra. Por quê? Porque a palavra é a verdade. Jesus diz lá em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. Jesus diz que quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Então o diabo é um mentiroso contumaz. A sua natureza é a mentira. E por isso ele distorce a palavra de Deus. Então ele vem distorcendo a palavra. Foi assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E a mulher morde a isca. Primeiro, abre diálogo com o diabo. Nós não podemos abrir o diálogo com o diabo. Se o fizermos, estaremos dando início ao processo da tentação. Jesus não abriu diálogo com o diabo. Quando ele foi tentado, o diabo dizia, ele respondia com a palavra de Deus. Alguém vai dizer: isso é um diálogo, mas ele encerrava o diálogo com a palavra de Deus. Porque a arma de ataque contra o inimigo é a palavra de Deus. Paulo diz na armadura de Deus que a única arma de ataque, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Por isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Por isso eu preciso ir à escola bíblica dominical.
porque a palavra de Deus é a minha arma contra os ataques do inimigo, que sempre virá nos atacar, porque Deus assim o permite. Nesta peregrinação terrena, nesta natureza decaída, nós estamos sempre sobre o ataque do inimigo. Mas a palavra de Deus faz com que nós ataquemos o maligno, afastemos o maligno. Mas a mulher, ao contrário de Jesus, não conhecia a palavra. O diabo distorceu a palavra. Mas a mulher não conhecia a palavra. Qual era a palavra de Deus? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era esta a palavra de Deus. Alguém pode tentar defender Eva dizendo, mas Deus disse isso para Adão. Não disse para Eva. Mas os irmãos acham que Adão não disse para Eva? E que o próprio Deus não repetiu isto a Eva? Porque toda a viração do dia, Deus se encontrava com o primeiro casal. E não pensem os senhores que Adão ficou um dia no Éden. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva conviveram no Éden. Isso não nos é revelado. Mas não foi um dia só, não. E tem mais. Tem mais. Evidentemente, Eva tinha conhecimento. Porque, senão ela teria dito, não sei o que Deus disse. Porque Eva não tinha pecado. Portanto, ela não mentia. O problema é que ela não foi cuidadosa com a palavra de Deus. É um problema sério, irmãos. Quando nós não conhecemos a palavra, não manejamos bem a palavra da verdade, nós abrimos uma brecha enorme para o diabo cirandar conosco, para o diabo fazer a sua obra maligna. Por isso o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. E a verdade é essa, irmãos. Essa que é a grande verdade. Quando nós não conhecemos a palavra, somos alvos fáceis da tentação. A mulher não prestou atenção. Por quê? Porque ela disse, do fruto da árvore do jardim comeremos. Esta parte ela entendeu bem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso ela entendeu. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ela errou a árvore. Deus disse que ela não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. E ela se referiu à árvore da vida. Onde que está escrito aqui que ela se referiu à árvore da vida? Porque está escrito, mas da árvore que está no meio do jardim. E qual é a árvore que está no meio do jardim? Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Versículo 9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Então a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Não a árvore da ciência do bem e do mal. Ela trocou a árvore. Mas não é só isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Aqui ela acrescentou algo que Deus não tinha dito. Deus tinha dito para não comer. A mulher já disse, não comer nem tocar. Houve um acréscimo à palavra de Deus. E esses acréscimos, essas adições, são distorções da palavra. Tanto distorce quem tira, quanto quem acrescenta. É o que a gente vê no fechamento da revelação das Escrituras. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito o seguinte, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Quem tira é punido. Quem acrescenta também é punido. A mulher acrescentou. Nem nele tocareis. O campo estava aberto para o diabo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo não parou, porque ela não conhecia a palavra. Não manejou a espada do Espírito. E por isso, o diabo prosseguiu, insinuando à mulher que Deus era mentiroso, fazendo brotar da mulher o desejo de comer daquele fruto, instigando a mulher a que ela desejasse o fruto, gerando na mulher o que Tiago chama de concupiscência. Quando nós vamos lá, Tiago, capítulo 1, diz assim, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, ela gerou na mulher a dúvida. Porque a mulher não estava firmada na palavra. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A mulher não ouviu como devia a palavra. Portanto, sua fé era vacilante, era pequena, fraca. O escudo da fé estava avariado. E o inimigo lançou o seu dardo inflamado, que atingiu em cheio a mulher. A dúvida. E esta dúvida fez gerar a concupiscência, o desejo incontrolado, que atraiu a mulher e deu à luz o pecado. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, isso já é da mente dela. A concupiscência, ela surgiu por causa da dúvida, da fé vacilante, pelo desconhecimento da palavra, e a mulher, então, passou a ver aquele fruto como bom para se comer. Nada dizia que era bom, mas era algo da mente. Agradável aos olhos.
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. A concupiscência deu à luz o pecado, como diz Tiago. E aqui o inimigo usa as 3 armas, aquilo que existe no mundo, aquilo que é colocado pelo diabo nesse sistema maligno chamado mundo, a concupiscência da carne, e vendo a mulher que era boa para se comer, a concupiscência dos olhos, vendo a mulher agradável aos olhos, e terceiro, árvore desejável para dar entendimento. Eu quero ser como Deus, a soberba da vida. O diabo instiga para que nós sejamos atraídos por estas 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E esta concupiscência dá à luz o pecado. Ela tomou do fruto e comeu. O pecado está em comer, não em tomar do fruto. E logo em seguida, a mulher já é levada a tentar o marido, né? A avançar no pecado. Ela, além de pecar, já se transformou num agente do diabo. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Adão aqui não foi enganado. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela comeu, levou o fruto a Adão, disse: comi do fruto, é bom para comer, é bonito, e eu serei igual a Deus. E ele comeu com ela, porque ele também quis experimentar, ele também quis ser igual a Deus. Ele não foi enganado. Eva foi enganada. Se é que ela se chamava Eva, né? Existe essa discussão de que esse nome Eva veio depois da queda. O homem caiu porque não creu em Deus. Entre a palavra de Deus e a palavra do diabo, eles creram na mentira do diabo. Creram na mentira, não creram na verdade. É sempre assim. O homem, ele tem uma tendência a crer na mentira e não na verdade. Porque ele tem a natureza pecaminosa. A partir dali, passou a ter uma natureza pecaminosa. Essa natureza de crer na mentira e não na verdade. A gente vê toda essa discussão hoje de fake news, mas isso é algo do passado. A nossa tendência é crer na mentira. Porque o diabo sabe manipular o ser humano. Ele é astuto. E só há uma coisa que nos permitirá não crer na mentira. É o conhecimento da verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a única forma pela qual nós nos libertamos do engano, através do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Por isso, quando nós cremos em Jesus, nós temos que conhecer a palavra, porque essa palavra que Jesus disse foi para os crentes, não foi para o ser humano em geral, foi para os crentes. Vamos ler lá, João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é para os judeus que criam nele que Jesus disse isso. E tenho que permanecer na palavra. Quando eu ouvi a palavra, ouvi o evangelho, criei na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, eu creio na palavra, creio em Jesus, peço perdão pelos meus pecados, mas eu tenho que permanecer na palavra, conhecer a palavra. E só assim eu vou me libertar. O homem não conhecia, a mulher não conhecia a palavra, se deixou levar pelo inimigo. E o homem, mesmo não sendo enganado, voluntariamente quis seguir os mesmos passos da mulher. E aí, os olhos deles foram abertos e conheceram que estavam nus. O diabo tinha dito, serão abertos os vossos olhos. Mas essa abertura de olhos é o que nós chamamos de pudor. Pudor. O pudor, que é a vergonha, a malícia. Nós cobrimos as partes pudendas do nosso organismo. Por quê? Porque são órgãos que dão mais vergonha e que nos levam à malícia. O pudor é fruto da malícia. A partir dali, o homem deixou de ser benigno, de querer o bem, de pensar no bem. Mas aqui nós já temos a maldade, a malignidade já dominando o homem. O homem que era bom, porque é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é bom. O homem que queria o bem, que fomentava o bem, ele agora já em si mesmo tem pensamentos maus, tem vergonha. É o pudor que surge após o pecado. Essa noção de pudor já revela a corrupção do gênero humano. Já mostra que a natureza pecaminosa havia surgido. Um tem vergonha do outro. O marido da mulher, o homem da mulher, eles já não têm comunhão. Eles já não se veem como irmãos, como amigos. Eles se veem como ameaça. Esse é o primeiro fato. Segundo ponto. O homem toma uma iniciativa independente de Deus. A Bíblia diz, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Como se viram nus, quiseram fazer vestimentas. Vestimentas ridículas, que nada podiam resolver. Usaram a sua criatividade, a sua inteligência, para tentar resolver um problema que estava além da capacidade deles. Eles já não podiam mais resolver os seus problemas. Eles já não tinham condição satisfatória. Alguns já dizem aqui que o homem já demonstra, ao cozer folhas de figueiras, que já tinha tido uma queda mental. É aquela história de que o homem não usa toda a sua capacidade mental. Então ele já teve uma perda de capacidade mental. Porque perdeu a sua comunhão com Deus. Eles, ao comerem, se acharam vivos. Acharam até que o diabo tinha razão. Deus disse que eles haveriam de morrer. E eles não tinham morrido. Fisicamente eles não tinham morrido. Mas espiritualmente eles já estavam mortos. Eles já estavam separados de Deus. Porque desobedeceram a Deus. E ao cozerem folhas de figueira,
demonstram, primeiro, a insuficiência do homem para resolver o problema criado pelo pecado. Segundo, demonstram a sua perda de capacidade mental, de capacidade intelectual. Aí vem a viração do dia. E quando Deus se aproxima, Adão e Eva se escondem da presença de Deus. Não havia mais comunhão com Deus. O homem havia caído, perdido a comunhão com Deus. Estava separado de Deus. Isso que é a morte espiritual. A morte espiritual é o resultado do pecado. Quando a gente leu lá Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. A morte é a separação entre Deus e o homem. É o que Isaías diz lá em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando Deus chega, não há mais comunhão. Adão e Eva se escondem da presença de Deus. Sentem que não podem mais se apresentar diante de Deus. É a insuficiência humana sendo revelada por causa do pecado. Eles não eram iguais a Deus coisa nenhuma. Estavam agora fugindo, querendo fugir da presença de Deus. E Deus então dá oportunidade para o homem se defender. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A noção do pudor é a noção da vergonha, da maldade, da incredulidade. Ele ficou com medo de Deus. Por quê? Porque ele tinha perdido a comunhão com Deus e perdido o amor a Deus. Eles não tinham mais o amor do Pai neles. Eles haviam amado o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está lá em 1 de João, não é isso que eu disse? Está em 1 de João, capítulo 2, versículo 15. E como é que eu sei que ele havia perdido o amor de Deus por ter amado o mundo? E a natureza pecaminosa do homem ama o mundo, não ama a Deus. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia fala, aqui mesmo em 1 de João, que no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. 1 de João 4:18. Eles ficaram com medo e temi. Porque eles não tinham mais o amor de Deus. Tinham perdido o amor do Pai. Agora eles tinham amado o mundo. A natureza pecaminosa do homem não tem o amor de Deus. Não agrada a Deus. Essa natureza pecaminosa ela é chamada de carne pelo apóstolo Paulo. E lá em Romanos, capítulo 8, diz o seguinte, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o resultado da natureza, da queda do homem, do pecado. Eles amaram o mundo e agora o amor do Pai não está neles. Eles estão inimigos de Deus. Eles não agradam mais a Deus. Eles se inclinam para a morte. Eles se escondem diante de Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Deus dá a oportunidade a Adão para se defender, para se arrepender, para confessar o seu pecado. Porque Deus quer a salvação do homem. Mas o que disse Adão? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele acusa a mulher. Ele tem a natureza pecaminosa. E aí ele é semelhante ao diabo e não mais a Deus. Diabo quer dizer acusador. A palavra diabolos em grego quer dizer acusador. E Adão acusa a mulher. Veja, a mulher fez o homem pecar. Agora o homem acusa a mulher. Perde-se a comunhão. Perde-se o amor ao próximo. Porque se tem a natureza pecaminosa. Ela já se revela. Ela se revela acusadora. Ela se revela má. Em inimizade contra Deus. Sem amor. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez, a mulher também é acusadora. Ao invés de pedirem perdão, se arrependerem, eles acusam. Embora admitam a prática, confessem, mas acusam. Porque a natureza pecaminosa, ela não tem amor. Ela não quer o bem. Eu estou frito. Estou perdido. Então eu vou levar tantos quantos eu puder junto comigo. Que os outros se danem também. É exatamente o que o diabo faz. Ele sabe que está perdido. Ele sabe que não tem salvação para ele. Então ele vai tentar levar consigo tantos seres humanos quantos forem possíveis. Esse é o trabalho dele todo dia. Lá em Apocalipse 12, nós vemos isto. O versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Apocalipse 12 e 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Os irmãos percebem que com a queda, o homem agora é semelhante ao diabo. Ele é um acusador. Porque o diabo nos acusa de dia e de noite. E olha que ele acusa os salvos, porque os perdidos já estão perdidos. Ele quer levar mais gente com ele. Quem está perdido já é dele. Ele vai atrás dos que ainda estão indo para o céu.
porque ele sabe que está perdido. Olha o que o texto diz. Versículo 12 ainda de Apocalipse 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que vai ser condenado, que vai ser executada a sua condenação. Ele já foi condenado. E ele tenta, dia e noite, levar mais gente com ele. E aqui, o primeiro casal está fazendo a mesma coisa. O homem acusa a mulher acusa a serpente. Já que eu estou perdido, deixo levar todo mundo comigo. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Aí Deus começa a lançar os castigos. Porque o salário do pecado é a morte. E o pecado traz consigo a pena. A gente acabou de ler lá em 1 de João. O temor traz consigo a pena. Deus é justo. E ele então começa pela serpente, que tentou o homem. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente, o animal utilizado pelo diabo, seja ele ter se transformado numa serpente ou possuído a serpente, há uma discussão sobre isso. O fato é que a serpente ficou se arrastando sobre a terra para dar um sinal a todo ser humano a respeito deste episódio. Alguém disse, coitado do animalzinho, não teve culpa de nada. Não, Deus colocou a serpente como um animal rastejante para dar um sinal, para lembrar ao homem, para que ele não seja inexcusável de que Deus havia de providenciar a salvação, de que ele era pecador e precisava da salvação. Mas, para a surpresa do diabo, que achava que havia vencido, Deus revela o plano da salvação. Diz, olha, hoje o homem é amigo seu. A natureza pecaminosa do homem faz com que o homem se torne amigo do diabo, dominado pelo diabo, tem as características do diabo, como a gente viu aqui já, acusador, sem amor. Mas, da mulher que foi usada pelo diabo para a queda do homem, da mulher viria o Salvador, a semente da mulher. Aqui é prometida a redenção. No mesmo dia da queda, a redenção é prometida, a salvação é prometida. Nasceria da mulher alguém que restabeleceria a amizade entre Deus e o homem e colocaria, por conseguinte, uma inimizade entre o diabo e o homem. Por isso não é possível ser amigo de Deus e amigo do mundo. Se alguém diz que é cristão, salvo por Cristo, a semente da mulher, e é amiga do mundo, é mentiroso. É mentiroso. Tiago, vamos voltar a Tiago. Tiago deixa isto bem claro. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que Deus está dizendo aqui. O homem tinha se tornado amigo do mundo. Quando eu digo homem, o ser humano. E Deus disse, eu vou transformar
o homem inimigo do diabo e inimigo do mundo, porque ele vai voltar a ser meu amigo. Jesus faz isso. Jesus nos transforma de amigos do mundo em amigos de Deus. É por isso que Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então não há como eu querer ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não é possível isso. A obra da salvação é criar inimizade entre o ser humano e o diabo, entre o ser humano e o mundo, entre o ser humano e o maligno. Essa é a obra que Jesus veio fazer. O próprio João disse lá em 1 de João, ele diz que o Filho veio desfazer as obras do diabo. Capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É o que Deus está falando aqui. O diabo, ele criou uma inimizade entre Deus e o homem. Mas Jesus veio desfazer isso. Criar agora uma inimizade entre o diabo e o homem. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher deveria se sacrificar, derramar o seu sangue, para restabelecer a amizade do homem com Deus. Mas a semente da mulher destruiria o poder do diabo, desfaria a obra do diabo. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus, Deus de paz, o príncipe da paz, ele ferirá a cabeça do diabo. Lançará o diabo no lago de fogo e enxofre para nunca mais ele poder tentar o homem ou tirar a salvação do homem. Para a mulher, a consequência do pecado foi: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher teria grande dor, multiplicada a sua dor na conceição, as dores do parto, e seria socialmente inferiorizada. Pecado traz injustiça. Pecado é injustiça, é iniquidade. Essa inferioridade que a mulher tem na sociedade é resultado do pecado. Não é algo querido por Deus, mas é consequência do pecado. Como a mulher foi o veículo para o pecado, ela, mesmo sendo o veículo para a vinda do Salvador, ela será dominada pelo homem até o estabelecimento do reino milenial de Cristo. E isso está. Pode vir o que vir. Movimento feminista, ideologia de gênero, movimento feminista radical. A verdade é que em todos os países do mundo, em todas as classes sociais, com convenção ou não das Nações Unidas, a mulher sempre está inferiorizada na sociedade. Porque isso é consequência do pecado. É verdade que a salvação em Cristo Jesus redime a dignidade da mulher. Não há nenhuma outra religião que coloque a mulher
num estado tão bom quanto o cristianismo. Por isso, sempre, a maior parte dos cristãos sempre foi feminina, como mostra o sociólogo Rodney Stark. Desde o começo. Jesus já era acompanhado por mulheres, muitas mulheres. Porque a mulher restaura sua dignidade com a semente da mulher, com Cristo. A salvação retira os efeitos do pecado. Sendo, portanto, uma mentira muito grande dizer que o cristianismo é machista, patriarcalista. E o fato da mulher ter a sua dignidade restaurada não significa que exista ministério feminino. Pois a mulher tem o seu lugar e ela é diferente do homem. Tanto que Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstolo. E nem por isso ela perdeu a sua dignidade. Mas a mulher aqui sofre, tem as suas dores do parto aumentadas e a sua inferioridade social. E o homem, Deus disse, porquanto deste ouvidos à mulher a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A Adão veio como resultado, a terra ficou maldita, amaldiçoada. Passou a haver uma competição, se perde aqui a harmonia do homem com a natureza. Passou a haver uma competição entre o homem e a natureza. A natureza passou a ser um obstáculo à existência do homem. A natureza passou a ser um obstáculo à satisfação das necessidades do homem. E o homem passou a depender do trabalho para sobreviver, e o trabalho passou a ser penoso. E daí vem toda a história da economia, dessa administração dos recursos escassos para a satisfação das necessidades humanas. E veio a morte física. O homem passou a voltar ao pó da terra. Porque ele não teve mais acesso à árvore da vida. E Deus não lhe deu acesso à árvore da vida. É o que está escrito no versículo 22. E então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ele perde o Éden, passa a ter que trabalhar e não tem mais acesso à árvore da vida, porque senão ele ficaria indefinidamente no pecado. Deus o fez que corromper até o pó da terra, para que ele notasse a necessidade que ele tinha de crer na salvação, de querer obedecer a Deus. E Deus supre aquela necessidade das vestes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Mata um animal para vestir o homem, mostrando que é pelo derramamento do sangue que o homem poderia suplantar o pecado, que o homem poderia ter a misericórdia divina. Aprendem ali, Adão e Eva, que Deus queria sacrifícios para que houvesse o contato com Deus, até que viesse o ferimento do calcanhar, que era o sacrifício que tiraria o pecado do mundo. O homem havia pecado. O homem havia caído. A imagem de Deus havia ficado distorcida, não eliminada. Deus havia prometido a salvação a toda a humanidade.
porque ele diz ao diabo que a humanidade seria salva. E como Deus queria que todos fossem salvos, ele estabelece o sacrifício para que o homem pudesse ter contato com Deus. Ele satisfaz a questão das vestimentas. Ele impede que o homem fique permanentemente no pecado, expulsando-o do Éden e impedindo o seu acesso à árvore da vida. Não há nada nas ações humanas que reflete, nas ações divinas, que reflita que Deus haveria de escolher alguns e rejeitar outros. Deus queria salvar a todos. Aplicou as penas pelo pecado. Mas disse ao homem, prometeu ao homem, redimir esta natureza que agora estava decaída. E o homem sai do Éden para dar início à história humana, à história da redenção. Amém.